Olá, meus amigos aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo mais um vídeo para esse canal, mas antes de mais nada eu quero agradecer os 82 inscritos aqui do nosso canal. Não são inscritos para mim, são amigos, porque amigos apoiam o outro. Então fica aqui minha eterna gratidão por você estar me apoiando, tá bom? E você que está aqui agora olhando o nosso vídeo, aproveita para fazer parte da família. Se inscreve no nosso canal. Hoje nós iremos conversar, né? Temos uma convidada especial, que é a Laís Lindiara. Ela é uma pessoa maravilhosa, é tia do meu filho. E eu me impactei muito com a história dela, né? Sobre o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu não podia deixar de trazer ela aqui para contar para vocês. Então, com vocês, Laís. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Agradeço. A gente fica muito feliz, né, de ter a oportunidade de falar das maravilhas do nosso Deus, né? A gente sabe que Deus é maravilhoso, Ele é grandioso. Eu quero compartilhar uma parte do meu testemunho com vocês nesse dia. Só que antes, eu queria que você fizesse comigo essa oração, né? Vamos orar para que o Senhor Ele esteja no centro e no direcionamento desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus Ele vai falar com você, amém? Se você puder, curve a sua cabeça, né? Para fazer essa oração em reverência ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, porque estamos aqui. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, meu Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que através, Senhor, deste testemunho, o Senhor venha alcançar, meu Pai, vidas, meu Pai, que estão esperando o tempo do Senhor. Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma parte do meu testemunho, mas antes disso eu queria falar um pouco da história de Ana, né? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, conta a história de Ana. Ana era casada com Eucana, que também tinha uma esposa por nome de Penina. E Ana, ela tinha um sonho de ter filhos, né? Naquela época, uma mulher que não podia gerar, ela era destratada e desprezada pela sociedade, porque você imagina só, né? A mulher Penina tinha 10 filhos. Ana não tinha nenhum filho. Então, para a sociedade, ela era o quê? Uma árvore seca. Coitada dela. Olha esse marido, coitado, tem que carregar uma árvore infrutífera. Então, o sonho dela era gerar. E todos os anos, como costume daquela época, ela subia no templo para ofertar, né, junto com seu esposo, e ofertar em gratidão ao Senhor. Era algo muito comum naquela época, eles faziam ofertas específicas uma vez por ano. E nesse ano foi um ano diferente, ela subiu de uma maneira diferente, tanto que o sacerdote a teve por embriagada. Você imagina aquela situação? Tipo, Ana está bêbada, só que na verdade ela não estava bêbada, gente, ela estava chorando com amargura de alma. Ela estava chorando para que o Senhor atendesse o desejo do coração dela. E algo que eu quero ressaltar nessa história é que no dia que Ana fez uma oração sincera e que ela rasgou o coração dela diante de Deus, o Senhor atendeu o desejo do coração dela. Tanto que quando ele chegou perto dela, ele falou bem assim: Ana, como que essa hora do dia você está embriagada? Ela falou: não, eu estou chorando com amargura de alma. Ele disse: que o Senhor, o Deus dos céus, atenda o pedido. E ela saiu dali com a certeza de que Deus faria na vida dela, porque ela chorou, ela se derramou. E quando ela saiu dali, gente, no tempo determinado o Senhor cumpriu na vida dela, ela engravidou, né? Ela engravidou do menino Samuel. Foi um dos maiores profetas, juízes daquela época. Desde criança ele ouvia a voz do Senhor, porque quando Deus faz, ele faz assim. Ele dá algo que superabunde aquilo que a gente espera. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração do homem, são as coisas que o Senhor prepara para aqueles que o amam. Então Ana pediu um filho, só que ela fez um voto ao Senhor. O segredo do pedido de Ana, além de se derramar aos pés do Senhor, foi um voto. Ela falou: Jesus, se o Senhor me deu um menino, eu te dou ele. E juntou, gente, com a vontade de Deus, porque Deus estava precisando de um profeta naquela época, porque vocês vão aí ler a fundo na história, ele já tinha se corrompido, ele já tinha se perdido e o Senhor precisava de alguém para levantar novamente o sacerdócio. Ela pediu um filho, falou que entregava, juntou com a vontade de Deus, que era de um novo profeta, e Deus fez na vida dele.
Então, o que eu queria compartilhar com vocês acerca disso? Como Ana, um dia eu também fiz uma oração assim ao Senhor, né? Com 15 anos eu recebi o diagnóstico de esterilidade dos 2 ovários, né? E que eu não poderia gerar. Mas como o tempo vai passando, as coisas elas vão entrando no esquecimento na nossa mente, devido à correria do dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer, e eu acabei me esquecendo. E chegou um tempo que eu me lembrei, né, que eu queria ter um filho, e eu comecei a tentar. Já tinha parado com os anticoncepcionais, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, para ter neném precisa tentar, né? Às vezes a pessoa quer ter um neném, mas não tenta, né? Então não tem como, precisa tentar. Então, gente, eu comecei, né? Já tinha parado com o anticoncepcional, só que eu não engravidava, né? Não vinha a menstruação normal, mensalmente, e o positivo não vinha. E eu tava esperando o tempo do Senhor. E eu lembro que nessa igreja que a gente tinha começado a congregar, nós fomos, né, a semana toda a pastora falava: Deus está tocando no seu ovário, Deus está tocando no seu ovário. E eu não conseguia compreender o que ela queria me dizer. Você tinha esquecido do diagnóstico. E eu comecei a indagar o Senhor, falei: Senhor, mas por que ela fica falando isso? Por que ela não vai direto ao ponto aonde o Senhor quer me falar? E eu lembro como se fosse hoje, num domingo, um pastor convidado, né, especial, ele foi para trazer a palavra e ele me chamou na frente. E ele me contou acerca daquilo que eu já havia esquecido, acerca do diagnóstico. Ele disse: olha, filha, você quer ter um filho, você sempre falou para o Senhor, é uma promessa que o Senhor fez na sua infância, só que você não está conseguindo gerar. Você tem uma obstrução. E ele começou a me dizer tudo aquilo que eu já tinha recebido de um diagnóstico médico. Clinicamente comprovado. Comprovado, com exames e tudo, tá? E daí eu peguei, né, e comecei a chorar, porque era realmente um desejo do meu coração, era algo que eu estava esperando em Deus. E olha, gente, acredite se você quiser, tá? Não tô aqui pra impor pra ninguém que precisa acreditar no que eu vou dizer, mas foi uma das maiores e melhores experiências que eu tive, né, com o Senhor. Eu sirvo o Senhor desde os meus 10 anos de idade, então assim, tô aí há praticamente 17 anos nessa caminhada. E o Senhor, ele me curou no chão da igreja. Eu fui anestesiada e eu fui curada. 30 dias depois, eu fiz o exame e os 2 ovários estavam ovulando perfeitamente. Né? Tem os exames para comprovar, né? Deus, ele é fiel, ele faz na nossa vida. Só que algo que eu queria falar com vocês não é sobre a cura, não é sobre o que Deus fez, é sobre, gente, o tempo da promessa. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E não é igual nesse miojo que você põe ali 3 minutinhos e tá pronto. Não é assim que funciona para Deus. Deus, ele tem um tempo, né, de trabalhar na nossa vida, de forjar o nosso caráter, de preparar o nosso coração para receber a promessa. E passou-se um ano depois da cura e o bebê não vinha, gente. E eu também não estava tomando anticoncepcional e eu esperando o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Chegou um momento que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo estão nesse momento. Um momento de que não aguenta mais esperar. A promessa. De que você já está assim, olha, extasiado. Olha, eu não aguento mais essa promessa que não vem, um milagre que não chega. Será que foi Deus mesmo que disse? Será que foi Deus mesmo que usou os profetas? Né? E aí a gente começa a colocar dúvida no nosso coração, na nossa mente. A gente começa a querer colocar Deus na parede, mas o Senhor disse que faria. Será que foi o Senhor mesmo que disse? E a gente começa a colocar tantas coisas no nosso coração acerca daquilo que Deus falou, a gente começa a duvidar. E o tempo, gente, ele é necessário na nossa vida para nos amadurecer, para forjar. Fala sobre isso. Para forjar o nosso caráter. Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas, há um tempo, e o relógio de Deus é diferente do nosso. Deus, ele não trabalha segundo as nossas horas, ele trabalha em cima daquilo que ele planejou, daquilo que ele tem. Então, assim, o tempo, ele não chegava e eu comecei a ficar cansada pelo tempo não chegar, por não chegar o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Eu ouvi as pessoas dizer: coitada, só ela que não tem filhos. A Nê sabe, eu sou a única menina, a caçula de 3 irmãos homens, todos os meus irmãos têm filhos. Na família do meu esposo são 3 mulheres e ele o único homem, todos com filhos e ele não tinha. Então, assim, aquilo começou a trazer um desespero no nosso coração. Meu Deus, todo mundo tem filho e a gente não.
Chegava o Dia das Mães, era algo que maltratava muito o meu coração, porque eu queria celebrar aquilo e eu não podia. Só quem é mãe sabe, gente. Só sabe o preço do milagre quem espera, quem paga o preço por ele. Cheia de sobrinhos, tratando sobrinhos como filho. 14 sobrinhos, Nossa. né? 14 sobrinhos, sempre tive sobrinhos, sempre acompanhei. E é assim, gente, é algo que eu sempre sonhei pra mim. Eu sempre sonhei de ser mãe, porque tem gente que não quer ser mãe e a gente respeita isso, porque cada um com as suas particularidades. Mas eu sempre quis, foi algo que eu sempre sonhei pra mim. Era algo que me maltratava muito, saber que eu não iria poder gerar. Só que uma coisa, gente, eu não aceitei isso como última palavra na minha vida. Eu confiei que Deus poderia fazer algo por mim, que Ele poderia, que no tempo certo, se eu esperasse, Ele poderia fazer, Ele poderia cumprir. Então passou-se um ano, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava muito triste já, eu não aguentava mais esperá-lo, a promessa não vinha, o positivo não vinha, e eu estava orando ao Senhor, e eu tinha feito uma viagem com a minha mãe. Nesse Nem suspeita, eu nem ficava criando expectativas no meu coração para não me... Sim. Porque, gente, eu vou dizer algo para vocês, eu conheço muitas tentantes, mulheres que estão esperando há 10, 15 anos e não tem algo que frustre mais o coração, é você fazer o exame da negativa. Faz o exame de novo e da negativa. Depois de uma promessa ali, né? Depois de uma cura efetivada. Isso. Então, assim, era algo que eu não queria fazer comigo, eu não queria me machucar. Eu queria verdadeiramente esperar e confiar, só que o meu coração não aguentava mais esperar. Eu já estava num momento que eu não aguentava mais. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei de viagem, tinha ido pro interior com a minha mãe. Eu fui para férias, né? E quando eu voltei, eu tava assim bem desanimada e na minha cabeça eu tava falando assim: Jesus, eu queria tanto voltar de férias e estar grávida. E eu tinha tirado férias no mês de abril. E daí eu peguei e voltei e fui para um culto lá na minha igreja. Eu lembro como se fosse hoje. A pastora me disse que a promessa ainda estava de pé sobre a minha vida, que ia se cumprir e que era para mim esperar. E eu lembro, é algo que eu guardo assim no meu coração, que ela ainda falou acerca da passagem de Ana. Ela falou: Deus está dizendo para você fazer a oração igual Ana, chorar aos pés dele e confiar que ele vai fazer. E naquele dia eu fiz aquela oração e mal sabia eu que o milagre já tinha sido gerado no meu ventre. Eu já estava grávida, como eu havia feito essa oração para o Senhor. Eu ia retornar ao trabalho no mês de maio e eu ainda não sabia que eu estava grávida. A minha menstruação viria perto do dia 11 de voltar no dia 11 de maio e a menstruação não veio. Quando foi no dia 13 de maio, eu fiz um teste daquele de farmácia e subiu uma segunda listrinha. Eu não tinha perna. Eu tava no banheiro do meu serviço, eu não conseguia sair do banheiro. Falei: mentira! Vou fazer o de sangue, que isso daqui não é 100%, é mentira. E, gente, a gente é tão incrédulo que quando a promessa chega, a gente chega até a duvidar, né? E o mais interessante é que foi no mês de maio. Mês das Mães também. Mês das Mães. E tinha acabado de vir de uma comemoração do Dia das Mães. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha levado a minha mãe para tomar um café da manhã no hotel, junto com a minha sogra. E todo mundo era mãe, só eu que não. E a minha mãe disse assim para mim: fica tranquila, que no ano que vem você vai ter um bebê. No mês das Mães. E aí, quando eu voltei ao trabalho, eu descobri que eu estava grávida. O mais interessante de tudo é que no dia 15 de maio eu sempre completo o tempo de relacionamento com meu esposo. No mês que você completou mês, nossa, que presente! E aí eu descobri no dia 14. Eu sabia que era no mesmo mês. E no dia 15 de maio, que é quando a gente comemora, eu fiz uma surpresa pra ele, né, gente? Porque era algo muito esperado. Mais perfeito que isso é só Deus mesmo, né? Você vê que Deus, ele faz as coisas assim tudo certinho. Eu lembro como se fosse até com as datas Deus se preocupou. Eu me preparei, fui lá, fiz o exame de sangue, não contei nada pra ninguém. Só tinha uma amiga minha assim de oração que soube, né, acerca de que tinha dado o primeiro positivo. Ela foi comigo fazer o teste de sangue. E aí eu lembro que nós fomos no centro de Cuiabá, comprei um bodezinho, né, pra fazer a revelação pra ele.
Minha mãe quase estragou a surpresa, eu tenho que ressaltar esse vídeo, que ela chegou lá em casa na hora que ele Mais chegou. ansiosa que você. Ela não sabia, Não. ninguém sabia. E ela chegou em casa na hora que eu ia contar a surpresa.